Paz, irmãos, boa noite. Quero estar trazendo uma mensagem hoje ao teu coração sobre amizade, sobre sofrimento, um pouco dessa relação dos nossos amigos em tempos de sofrimentos. Eu vou estar usando a vida de Jó. Jó é uma história muito conhecida da Bíblia, mas também é uma das histórias menos pregadas nas igrejas, nos locais, se nós formos ver. Jó, querendo ou não, é um pouco difícil, porque ele fala de sofrimento, e quando nós realmente lidamos com o sofrimento, quando o sofrimento bate à nossa porta, a nossa perspectiva muda. E eu quero, nessa noite, então, trazer um aspecto talvez de consolo para nós que são amigos, né? Esses amigos de Jó, se você já leu, você sabe que Jó, ele basicamente tem uma narrativa no começo, que conta um pouco da história, e no final também, basicamente é assim, e todo o livro é Jó conversando com seus amigos. Esses amigos até foram chamados por Spurgeon de os consoladores de Jó, e o que acontece é que essas pessoas que estão aqui, eles têm muito a ver conosco, e também nós provavelmente vamos ter muito a ver com Jó. E nós muitas vezes vamos precisar de amigos. Então, para quem não recorda um pouco, para quem às vezes nem conhece Jó, basicamente vou dar assim um panorama rapidinho, só para você entender, mas eu te aconselho a ler pelo menos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jó, para você entender o que está se passando aqui. O que acontece é o seguinte: a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, correto, que temia a Deus e se afastava do mal. E o diabo então decide fazer mal para esse homem. Ele vai até Deus e ele fala lá que Jó, papapá, e fala: esse cara aí só te serve porque o Senhor dá as coisas para ele. Tenta lá Deus. Deus obviamente é muito mais sábio, permite então que o diabo faça ali, causa uns danos materiais, e acontece que mesmo assim Jó se mantém firme. Aí o diabo vai lá e fala: olha, Deus, ele só te adora pelo que ele é, e ele ama mais a vida dele do que o Senhor. E se tocar nele, ele vai te recusar, ele vai te negar. E Deus fala para o diabo: então pode. Deus dá permissão para o diabo tocar na vida de Jó, só não matar, né? E o capítulo 2 especificamente é onde isso está em foco, onde ele mais sofre, porque além de perder então os rebanhos, perder os filhos, perder o dinheiro, perder o prestígio que Jó tinha, ele começa a ser tocado na saúde, ele começa a ser tocado na aparência, chega ao ponto de que ele se senta no pó e ele fica lá nas cinzas. E a Bíblia, o versículo mais especificamente 7, vai dizer o seguinte: que as feridas que o diabo causou na vida de Jó, elas foram tão terríveis que da sola do pé ao alto da cabeça, o corpo inteiro ficou cheio delas. Então, para você ver, ele não só teve uma ferida, algo, foi da sola do pé até o alto da cabeça. E Jó então, ele sentou no meio das cinzas e começou a raspar com cacos de cerâmica as suas feridas. Você consegue imaginar a situação desse homem e a esposa dele nessa situação também, sendo usada pelo inimigo? Ela fala assim: como que você ainda se mantém íntegro? Você tem que amaldiçoar esse Deus e morrer. Você não tem que estar com esse Deus, não. E acontece que ele responde para ela: você fala como louca, mulher. Você não pode falar desse jeito. E aqui então eu vou ler daqui que a gente vai partir, que é onde os amigos de Jó entram em cena. Do capítulo 2 em diante, tá? Os versículos que eu vou ler são só o 11 ao 13. Diz o seguinte: quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 se foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então, amizade e sofrimento. Você vê aqui que assim que eles ficaram sabendo
do sofrimento, da tragédia de Jó, aquilo que atingiu a casa dele, aquilo que atingiu o coração dele, cada um saiu e foi até ele. Eles combinaram de ir até Jó. Sabe, amizade é isso. Ser amigo, o padrão que Deus quer para nós de amizade é isso. É quando alguém tem uma tragédia, é quando algum amigo nosso morre um parente, ou ele acaba numa tragédia batendo um carro, caindo de moto, nós paramos. Quando ele tem um problema com o filho, nós paramos para justamente ir até ele. Sabe, aquele amigo que fala assim, não, eu vou ver se, eu vou esperar, se for algo demais eu vou. Não, eu vou mandar uma mensagem para ir ver se talvez, quem sabe. Não, isso não é amizade. Amizade é aquela pessoa que fala, meu Deus do céu, ela se importa, ela não consegue ficar parada. Se ela souber da tragédia, do sofrimento do irmão dela, ela não consegue ficar parada, ela precisa fazer alguma coisa. Se você tem uma pessoa que é assim, eu tenho que dizer uma coisa, ele é um bom amigo. E você precisa ser um bom amigo, você precisa ser essa pessoa. Se alguém que sai, para o que você está fazendo, e quando alguém precisa, você está lá. E é interessante que esses amigos, para você ver o estado de Jó, mal reconheceram ele. E no mesmo momento que eles veem isso, eles choraram alto, eles rasgaram suas roupas e eles jogaram terra, assim para cima, sobre a cabeça, como sinal de luto, como sinal de empatia, como sinal de quem foi derrotado pelo inimigo. Esses amigos de Jó, eles estavam saindo de suas casas, saindo de onde moravam, e após gastar esse tempo, né, eles não tinham como hoje em dia um carro, uma moto que ele vai em todo conforto, não, muito pelo contrário. Eles provavelmente chegaram cansados e eles não descansaram. Eles foram rasgar suas roupas, eles foram chorar, eles foram jogar terra sobre a cabeça. Para quê? Para mostrar empatia para Jó. É interessante porque essa, apesar de ser uma história muito triste, ela é uma história que tem muita sabedoria. Ela é uma história que vai nos ensinar muito sobre amizade. Você já viu amigos assim? Né? Muito se fala, e eu vou abordar alguns pontos aqui desses amigos de Jó. Eles não eram os melhores. Na verdade, a hora que eles abrem a boca, eles nem parecem que são amigos. Mas olha a atitude deles. Olha como que eles começam. Ser amigo é isso, é se compadecer do próximo, é ter empatia. Eles não chegaram como os melhores, como os bons. Não, eles jogam terra para dizer, olha, o pó, nós não somos mais que o pó. Nós jogamos a terra sobre nós. Jó estava sentado nas cinzas. Eles não chegaram de forma alguma melhores que Jó. Eles também chegaram no estado de humilhação. Sabe, para compreender e entender nossos amigos, nós não podemos querer ser melhores que eles. Para que nós possamos ter uma amizade profunda, uma amizade verdadeira, nós nunca podemos achar que nós estamos acima do pó. Principalmente quando o nosso amigo sofre. Nós não podemos achar que o sofrimento e a dor do outro é muito pouco. E o que eles fazem então? Eles se sentam no chão, do lado de Jó ali, e durante 7 dias, não foi 7 minutos, não foi 7 horas, foram 7 dias. Eles ficaram sentados 7 dias ao lado de Jó. Você entende? Quando alguém sofre, ele não precisa só que a gente dê uma passadinha na casa dele. Quando alguma pessoa está angustiada, quando alguma pessoa está num momento de depressão, de ser atacada pelo diabo, dela está perdendo as coisas materiais, ou está perdendo a saúde, ou está perdendo aqui como Jó, o casamento do foco em Deus. Essa pessoa ela não precisa só de 5 minutinhos nossos. Essa pessoa ela não precisa que nós apenas vamos lá, passe na casa dela. Não, nós precisamos estar juntos com ela. É interessante eu falar isso porque eu estou falando num tempo de pandemia, onde as pessoas digam, fique em casa. E essa é a nossa recomendação, fique na sua casa, se cuide, se previna. Mas quando alguém sofre, nós temos que estar lá. Sabe, se tem uma coisa que nós não podemos, obviamente, tomar todos os cuidados, mas nós não podemos deixar jamais, é de estar perto de quem precisa.
Mesmo que isso seja com máscara, passando álcool gel na mão, mesmo que seja com devidas providências, mas nós precisamos estar junto dessas pessoas. Mostrar o quanto nós nos importamos com elas. A ponto de dizer, olha, tem riscos, eu posso correr eles. Porque o mais importante é eu estar aqui ao seu lado te consolando. Eles ficam 7 dias, eles não abrem a boca para nada. Essa é a melhor parte desses amigos de Jó, que eles não disseram nada. Esse daqui é a melhor parte de todo o livro, nos amigos de Jó é isso. Né? E por que eles fizeram isso? Vai dizer o versículo, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Uma coisa que quando nós vemos alguém sofrendo, não adianta nós ficarmos fazendo teorias. É o que eu vou te mostrar mais pra frente, eles fizeram, mas isso não serve. Não faça isso. Não adianta quando alguém está sofrendo, a gente começa a falar desenfreado e simplesmente sair comentando e fazendo teorias, inventando. Isso não vai resolver. Jó, ele estava sentado no meio das cinzas, coçando as feridas dele com um caco de cerâmica. Discurso motivacional aqui não ia ajudar ele. Chegar e falar, Jó, nós vamos conversar, não. O maior consolo que eles deram aqui para Jó foi a presença, foi o coração deles dizendo, olha, o meu coração sofre com o seu. A melhor coisa que nós podemos fazer pelas pessoas é dizer, olha, o meu coração, ele se compadece do seu, eu estou aqui com você, se você precisar, eu estou aqui. Se você mesmo assim não quiser que eu esteja aqui, eu estarei por perto. Você não vai passar por essa sozinho. Isso é amizade. Isso é o que nos consola no sofrimento. E é interessante que amigo a gente vê assim, quando a gente está na pior. Eu gostaria de perguntar, quando os seus amigos estão na pior, onde você está? Ou talvez pior ainda, você sabe quando os seus amigos estão na pior? Né? Tem gente que só descobre que o amigo estava ruim 3 semanas depois que o amigo já morreu ou já se recuperou e está bem. Isso não é amizade. Amizade é saber da tragédia, saber que algo aconteceu, é perceber que aquela pessoa ela está um pouco diferente, é perceber que talvez ela está um pouco mais sumida, perceber que ela de repente está dando sinais de que ela não está legal. Isso é amizade e nós temos que estar com ela na pior. E uma coisa também que você tem que parar para pensar, quando você está na pior, quem está com você? Quando você passa por um momento ruim e difícil, quem está ao seu lado? Certo? Então, esses amigos aqui de Jó, eu vou falar um pouquinho deles, tá? É interessante porque a amizade, assim, eu estou pintando aqui algo muito bonito, muito bom, começamos muito bem, mas esses amigos, eles vão parar por aqui. E a amizade é assim, a amizade ela tem seus altos e baixos. A amizade tem momentos que a gente ama a pessoa, tem momentos que a gente quer matar a pessoa. Tem horas que a pessoa dá uma palavra certa de Deus que toca o seu coração e aquilo queima. E tem vezes que a pessoa fala, meu Deus, cara, cala a boca, por favor, senão eu vou te esganar. A amizade tem isso. E o que nós vamos ver aqui, que esses amigos que foram para ajudar, em certo momento mais atrapalharam, né? Na verdade, se você ver Jó, vários momentos tem um pouco de filosofia, um pouco de embate e muita discussão entre esses amigos. Então, vamos lá? Eu quero começar por Elifaz, não é? Apesar de ser um amigo que começa meio que pelas beiradas, fazendo perguntas. Se você ver a primeira fala dele é no capítulo 4, ele vai sugerir, assim, né? Ele responde a Jó, mais ou menos assim, dizendo, olha Jó, você animou muita gente, você deu muita força para quem era fraco, as suas palavras já ajudaram quem tropeçava. Então ele está dizendo, você Jó já apoiou aquelas pessoas que vacilavam, só que agora a aflição, o sofrimento vem para você e você desanima, você está em pânico. E ele fala assim, você não teme a Deus? Isso não te dá confiança? Esse amigo aqui, ele está mais ou menos ensinando o seguinte, ô Jó, você, quando era com os outros, quando o sofrimento era dos outros, você era muito bom. Por que agora o sofrimento é
com você, agora chegou sua vez, sofrer, você não sabe lidar. Não é? Que amigo, hein? E é interessante, porque isso é verdade, é muito mais fácil falar, é muito mais fácil ensinar. Na prática, quando é conosco, isso acontece. E às vezes nós ficamos perturbados, às vezes nós ficamos desanimados. E é o que esse amigo de Jó faz. Esse é o problema, que os amigos de Jó começam a perder a perspectiva nesse momento. Quando eles, ao invés de parar de estar ao lado de Jó, eles estavam, né? Mas assim, parar de estar do lado, compreendendo, eles começam a querer achar explicações e causas. Né? Nós só sabemos o que acontece com Jó porque nós estamos lendo, porque nós sabemos que houve uma batalha aqui pela vida de Jó entre Deus e o diabo. Mas se nós colocarmos no nosso coração hoje, quantas pessoas estão sofrendo e nós ficamos imaginando essas coisas e nós nem sabemos realmente tudo que acontece no mundo espiritual, tudo que lá em cima acontece, a batalha que acontece pela vida daquela pessoa. Então, se eu daria um conselho, obviamente agora é fácil dar um conselho para ele fazer, mas se eu pudesse dar olha, não julgue, não insinue, não é? E não é fácil. Realmente, você percebe aqui que ele está testemunhando de Jó. Olha, Jó, você teme a Deus, você ajuda os outros, e por que isso? Você entende? Ele é aquele amigo que tenta consolar, mas sabe aquele amigo que atrapalha? É aquele amigo que fala assim, não, cara, esse cara aqui, ele é santo. Ele é muito santo, porque é feio, não consegue ninguém. Fala assim, não, esse cara aqui, ele não consegue mentir, porque quando ele mente, acontece alguma coisa. Então, ele é um amigo que, na hora de ajudar, acaba atrapalhando. E nós não precisamos ser esse amigo, né? Nós, até vou te explicar aqui qual que é o objetivo dessa mensagem, é que nós possamos no sofrimento aprender o que fazer e o que não fazer. Então, o amigo de Jó, ele nos ensina o que nós não devemos fazer quando alguém sofre. Nós não devemos ficar lembrando como que ela agia nos bons tempos. Porque em bons tempos, até os ímpios tendem a agir de forma boa. Não é? Quando tem um monte de dinheiro sobrando, até o ímpio dá uma moedinha no sinal para quem precisa, vai lá e compra uma cesta básica. Nos bons tempos, até o ímpio pode fazer alguma coisa. Mas é no tempo de sofrimento que realmente os nossos corações eles são testados. E nós não podemos pegar uma pessoa em sofrimento e querer que às vezes ela tenha a mesma atitude. Isso às vezes é de partir de doer o coração. Você falar para alguém que sofre, você tem que se alegrar, fica feliz. Você estava feliz quando você ganhou uma promoção, por que agora você está triste quando perdeu o emprego? Porque geralmente quem perde o emprego fica triste. Então, entenda isso, não seja esse amigo, não vamos ser esse tipo de amigo. Porque aqui começa já o farisaísmo. Olha só o que ele sugere, ele vai falar assim para Jó, já pereceu algum inocente? Ele está dizendo o seguinte, você já viu alguém inocente nessa situação aqui que você está? Ele está querendo fazer com que Jó reflita e sonde o próprio coração, no sentido de dizer o que, Jó, tem algum problema na tua vida. Então, Jó, tem alguma coisa aí, cara, porque para pensar, já viu inocente assim? Né? Ou como tem gente que diz, não, quem é bom, quem é trabalhador, não passa apertado, não passa fome. Quem é trabalhador, dá tudo certo. Aí a pessoa, de repente, esforçada, não está conseguindo emprego, está numa crise danada, alguém fala isso para ela, o que ele vai pensar? Será que eu sou vagabundo? Será que eu não sei trabalhar? Então, cuidado, porque aqui começa o farisaísmo. O que esse amigo começa a ensinar para Jó é o seguinte, Jó, você está em pecado. Tem algum pecado oculto na sua vida. Tem algo de errado aí. Deus está te castigando. Olha como isso, apesar desse amigo ele não acusar diretamente, ele planta na vida de Jó uma semente de morte. Ele não planta uma semente de esperança. Ele não fala, olha Jó, você está sofrendo, mas o seu Redentor vive e vai se levantar.
É interessante porque você conhece a frase do capítulo 19, verso 25 de Jó, e é Jó que fala isso. Essas palavras que o Redentor vive, que o Redentor se levantaria, tinham que vir da boca dos amigos. Mas muito pelo contrário, os amigos estavam ocupados, falando outras coisas. Ele faz para você entender, ele chega ao ponto de distorcer as palavras de Deus no capítulo 5, versículo 17. E aí então, Jó, ele começa a se defender. Jó, ele vai dizer que não havia motivo disso. E que ele era inocente. E por Jó dizer isso, ele vai suscitar, né, um pouco de, digamos assim, de revolta, de ira, em outro amigo que estava do lado dele, que chama Bildade de Suá. Está no capítulo 8, tá? A partir do versículo 1 ao 6, o discurso de Bildade. Esse amigo, ele começa dizendo o seguinte: Jó, você está falando como louco, suas palavras estão parecendo um vendaval. Bildade chega a usar o nome de Deus e fala assim: você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus perverte a justiça, Jó? Porque se você, Jó, é inocente, isso que Deus fez com você é uma injustiça. Olha a ideia de Bildade. Olha aquele cara que vê o amigo sofrendo e ele fala: não, você está merecendo isso. Nós não podemos falar para alguém que merece. A última coisa que nós queremos ouvir quando nós sofremos é que nós merecemos aquilo. Embora seja verdade que nós somos pecadores, embora seja verdade que nós merecemos o inferno, nós não merecemos a graça de Deus de maneira alguma. Mas nosso chamado para ser amigo não é para tocar na ferida de ninguém, não é para causar dor. Quando eles perdem um ente querido, quando uma pessoa passa por um trauma, nós não podemos ser aquela pessoa que vai lá e causa mais dor ainda, causa mais ferida. Para você entender algo disso, simples, mais ou menos o seguinte: imagina um velório e de repente, lá no velório a pessoa fala o seguinte: ah, morreu, que dó, morreu sem Jesus, foi pro inferno. Imagina você, morre teu pai, tua mãe, teu irmão, tua filha, algum parente, e lá no velório chega uma pessoa para te consolar. E ela fala: nossa, teu pai não é na igreja, né? Foi pro inferno. Imagina uma situação dessa. Não é assim. Isso dói tanto. Para você ter uma ideia, Jó, ele tinha tanto zelo pelos filhos, que Jó oferecia sacrifício pelos filhos. Jó era tão preocupado para que os filhos dele temessem a Deus, para que os filhos dele não estivessem em pecado, que ele oferecia sacrifícios. Você consegue entender o tamanho do amor de Jó? E Bildade e os outros amigos de Jó, eles vão dizer que os filhos dele morreram em pecado. Entenda uma coisa, querido: quando nossos amigos estão ruins, nós não temos que lançar a justiça de Deus, os raios de Deus para cima das pessoas. Nós não somos enviados para isso. E quando nós sofremos, nós não vamos querer isso também. Nós não vamos querer pessoas para falar: não, você vai perecer, você vai queimar. Não, nós não queremos isso. Para você ter uma ideia, olha o fardo que Bildade coloca em Jó. No versículo 6 ele vai dizer o seguinte: se você for puro e íntegro, ele, está falando de Deus, agirá sem demora no teu favor e vai te devolver por direito tudo o que te pertence. Primeiro, olha aqui o fardo: se você for puro e íntegro. Quem consegue ser puro e íntegro? Me responde uma coisa: quem consegue? Você acha que quando alguém sofre, e imagina uma pessoa que, às vezes até por erro dela mesma, ela está sofrendo, você fala para ela: não, se você for puro e íntegro, isso não ia acontecer.
Então, né, até isso nos ensinar algo. Ninguém consegue ser puro e íntegro, por isso todo mundo sofre. Esse não é o caminho de consolar ninguém. E ele vai dizer o seguinte: sem demora, Deus vai agir em teu favor e vai te devolver por direito. É interessante isso, porque o homem não tem direito nenhum, nós não temos nenhum direito. Jó, embora fosse íntegro e reto, como a Bíblia ensina lá no capítulo 1 da próprio livro, nós não temos direito nenhum, nós não podemos exigir nada de Deus. O que Bildade tinha aqui na cabeça dele é um sistema legalista. Ele era aquele amigo legalista: olha, se você for assim, se você fizer assim, você vai ter direitos diante de Deus. E nós não temos, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós não fazemos para adquirir direitos. Tudo que nós fazemos é porque nós amamos a Deus. Quando alguém sofre, nós consolamos ela, porque nós não queremos ter direito, mas porque nós amamos a vida dela, porque Deus nos envia para isso. E aqui, eu lendo o livro de Jó, eu começo a observar, do meu ponto de vista, tá, que esses amigos de Jó começam a se achar melhores que Jó, nesse momento. Eles começam a se colocar numa condição melhor. Não é? É como se mais ou menos eles começassem a costurar de novo as roupas deles, sacudir aqui a terra da cabeça, e em vez de sentar com Jó no chão, eles se levantassem para começar a falar: olha, a sua condição é ruim, nós não estamos numa condição como a sua não. Isso é até interessante, irmãos, porque Deus, eu creio muito nisso, Ele nos coloca numa boa condição, mas não para nós nos acharmos melhor que ninguém. Deus nos dá uma boa condição financeira, não é para a gente pisar em ninguém, humilhar ninguém, não é para a gente falar: não, você não tem dinheiro, é porque você não se esforça, é porque você não estuda mais, é porque você não trabalha mais. Não, se Deus nos dá mais dinheiro do que nós precisamos, ou do que às vezes as pessoas, é para nós abençoarmos ainda mais, não nos achar melhor. Se Deus nos dá mais inteligência, não é para nós falarmos para os outros: olha, você é burro, estude. Não, tudo aquilo que Deus nos dá, e se nós por acaso nos acharmos, porque nós não somos, numa condição melhor que ninguém, nós temos que saber que Deus fez isso para que nós pudéssemos ser suporte, consolo para os outros, para que nós pudéssemos ser amigos, nos quais eles podem contar no momento difícil. E o terceiro amigo de Jó é Zofar. Esse aqui é o mais duro. Esse aqui literalmente é o tipo de amigo que dá vontade de enforcar, se Jó tivesse força. Ele diz o seguinte, que Jó era tagarela. Ele insinua que Jó é um zombador, nem parece que é amigo, não parece que conhecia Jó. E ele vai dizer o seguinte, que Jó era tolo, não conhecia a sabedoria. Você imagina uma pessoa que está sofrendo e você fala para ela: você só sabe ficar falando, você fala muita asneira, você tá zombando, você é tolo, você não conhece a sabedoria. O que isso ajuda? Sabe, querido, eu vou te dar um princípio muito simples quando você quer ajudar alguém. Olha que coisa parece básica. Se pergunte: isso ajuda mesmo? Quando alguém está sofrendo, as suas palavras vão ajudar ela realmente? Você entende? Eu vou dar um exemplo simples, fugindo até um pouco de amizade, mas é comum um pouco até na minha família. O pessoal às vezes tem o seguinte, tem alguns familiares que gastam mais do que deveria, e aí o que às vezes as mães, as tias, as vó ficam com dó e pagam as contas. E fala assim: eu preciso ajudar. E eu tento explicar que isso não é ajudar. Porque se a pessoa não tem controle, e se por acaso ela está sofrendo financeiramente por falta de controle dela, a resposta não é dar mais dinheiro para ela. Isso não vai fazê-la. Você entende? Quando nós queremos ajudar alguém, nós temos que perguntar: isso realmente ajuda? A pessoa que não tem controle sobre dinheiro, dar dinheiro para ela vai ajudar? A pessoa que por um acaso não queira o emprego, não queira trabalhar, se esforçar, colocar ela numa entrevista de emprego ajuda? Muito provavelmente não. Então nós precisamos entender realmente, de fato, como ajudar. Né? Para você ter uma ideia, Zofar, eu vou até acompanhar aqui no capítulo 13, ele diz várias coisas. Ele vai dizer que até o estúpido podia se tornar sábio
E aqui fica até um pouco confuso, se até o estúpido, porque Jó não. E ele vai falar muitas coisas. Só que o que acontece é o seguinte, esse amigo Zofar, todas as palavras dele são fora de contexto, são fora de hora. Zofar, quando você vê ele, ele parece aquele amigo que tudo que ele fala não é para o momento. Muito inconveniente as palavras dele, não é? O que fica a impressão em certos momentos aqui é que eles não conheciam. Sabe, nós somos amigos, nós temos que conhecer nossos amigos. Nós temos que conhecer aqueles que nós realmente amamos. E Jó então ele começa a responder esses amigos. Jó vai dizer o seguinte, que a sabedoria é morrer com eles, que ele não era inferior a nenhum deles. Jó chega a dizer o seguinte, vocês são médicos que não valem nada. Então é como você ir num médico pro hospital e falar, doutor, meu braço quebrou. Ele olhar e falar, realmente quebrou, está quebrado, você vai ficar com esse braço quebrado. E o médico, ao invés de te ajudar a enfaixar, a passar remédio, alguma coisa, ele fala para você, olha, quebrou o braço, infelizmente, acontece, né? É culpa sua, você fez alguma coisa para ficar com esse braço quebrado, e agora sofra. Esse médico não vale de nada, não é? Nós temos que também ter palavras que curam, certo, querido? Eu não estou dizendo aí, a amizade, ela, digamos assim, que ela é muito dinâmica. A amizade, ela tem os seus pontos, nós temos que saber quando dar um sermão, quando dar uma bronca, quando puxar a orelha da pessoa, mas na amizade nós também temos que saber quando nós temos que curar ali. Tem pessoas, e vou dar um exemplo bem simples, que às vezes, se elas estão sofrendo por causa do pecado delas, e elas não têm consciência, nós temos que chamar a atenção, exortar, porque elas precisam entender que elas estão sofrendo por causa do pecado para se arrepender. Mas às vezes tem pessoas que pecaram, se arrependeram, estão sofrendo o arrependimento e o pecado. Para elas nós temos que ter consolo e dizer, olha, você se arrependeu e Deus vai te curar. E Jó vai dizer o seguinte, vocês seriam sábios se ficasse de boca fechada, não é? É o que eu disse, esses amigos de Jó foram muito inteligentes. Nos 7 primeiros dias, de boca fechada, quietinho na deles. Isso até é um conselho. Não sabe o que dizer? Fica com a sua boca fechada. Não tem uma palavra certa, uma palavra que vai ajudar, que vai edificar. Só tem palavra que vai causar conflito, confusão. Palavra que em nada ajuda. Fique de boca fechada. Fica ali perto, só de boca fechada. Isso já ajuda muito. E daí em diante, nós vamos ver que basicamente esses amigos que foram lá para consolar, eles não vão fazer isso, eles vão se perder no propósito, até que chega o ponto de Elifaz, aquele primeiro amigo lá, ele especular coisas inúteis. Ele fala assim que talvez Jó tomou a roupa de alguém que tinha pouco. Talvez Jó ele deixou de dar água para alguém que estava cansado, com sede. Talvez Jó não deu um pão para aquele pessoa que tinha fome. Talvez Jó ele mandou a viúva embora de mão vazia, quebrou o braço do órfão. Tem alguma coisa. Sabe, esse amigo é aquele que fica tentando especular e achar alguma coisa. Não tem que ter alguma coisa. Não pode ser assim. Sabe, tem pessoas, já viu que às vezes você está mal, fala, eu estou mal. E ele fica tentando procurar alguma coisa para saber por que você está mal, e às vezes simplesmente você está mal. E querer que alguém esteja ao seu lado para fazer com que esse dia mal se torne bom, ou às vezes simplesmente se torne um dia menos mal. Nós precisamos dessa sabedoria. Né? Nós não temos que ser aqueles amigos que ficam tentando adivinhar, achar o problema, diagnosticar as causas e fazer um prognóstico. Nós vamos ser amigos se nós simplesmente estivermos lá. E é interessante que aqui então, aquele que realmente é sábio aparece. O verdadeiro amigo e consolador se levanta de Jó, que é Deus. Deus aparece, Deus no seu esplendor, na sua glória, ele fala a Jó, e Jó se revolve ainda mais no pó, porque Deus, ele questiona Jó então, vários questionamentos que Jó faz, Deus, ele faz para Jó, e Jó então entende o motivo de tudo aquilo.
Aí você pode ler essa parte fantástica, é linda, é quando Jó fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele tinham visto a Deus. E é interessante porque assim que Deus termina de falar com Jó, Deus, ele vai lá nos amigos de Jó e ele diz o seguinte para ele, aquele primeiro amigo: eu estou muito irado, muito bravo com você e com seus 2 amigos, porque vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Entende uma coisa? Deus vai nos cobrar. Sabe, nós temos até perdido a perspectiva que nós vamos ser cobrados diante de Deus, nós vamos estar diante de Deus. E inclusive nas amizades. A forma como nós conduzimos as nossas amizades, Deus vai nos cobrar. Se nós consolamos, se nós falamos palavras corretas, ou se nós temos distorcido. Se nós temos sido consoladores, ou se nós temos sido acusadores. Nós seremos cobrados de cada uma dessas palavras. E é interessante porque esses amigos que eram tão bons, que se achavam tanto, agora eles tiveram que pedir oração para Jó, porque eles foram acometidos também pela ira de Deus. É interessante porque a amizade é isso, é estar lá. Às vezes os nossos amigos são quase pior que inimigos. Às vezes os nossos amigos são aqueles que mais nos atrapalham e ajudam um pouco. Mas mesmo assim eles são amigos. E o que Jó faz é orar por eles. Não é? Pense comigo, se nós temos que orar, querido, pelos nossos inimigos, se eu tenho que orar por aquele que maldiz, se eu tenho que orar por aquele que não gosta de mim, imagine então orar por aquele amigo, que às vezes mesmo errado, é um cara sincero, é um cara que às vezes mesmo sem saber como ele quer meu bem. Então nós temos que orar por essas pessoas, nós não temos que ter raivas dos nossos amigos, porque às vezes as atitudes deles não condizem, nós temos que orar por eles. E aqui fica, além daquela primeira lição, para mim que é a maior lição desse livro de Jó, está no versículo 10 do capítulo 42, diz o seguinte: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Enquanto ele orava pelos amigos. Você entende? Os amigos de Jó podiam ter prosperado, podiam ter avançado, crescido em sabedoria muito mais, se eles tivessem orado por Jó, se eles tivessem se preocupado, ao invés de ficar dando sermões e acusando. Nós crescemos em Deus quando nós oramos. Deus muda a nossa sorte quando nós oramos pelos nossos amigos. Enquanto nós oramos pelos nossos amigos, Deus nos dá tudo em dobro. Eu creio nisso. Que quando nós amamos os nossos amigos, nós oramos por eles, nós nos preocupamos com eles, Deus ele age em nosso favor. Mesmo ferido na cinza como Jó, revolvido no pó, se coçando a ferida, nós oramos pelas pessoas, falando: Deus, se compadece dos meus amigos, Deus, não se fica bravo com eles não. Deus, toca os meus amigos lá na casa deles. Mesmo nessa situação, Deus ele age. Sabe, querido, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: os amigos de Jó não eram os melhores, não foram os melhores no sofrimento de Jó, mas eles estavam presentes e por final Jó orou por eles. Nós temos que muitas vezes não ter os melhores amigos, mas nem por isso nós podemos desfazer da amizade, nós podemos quebrar essas pontes. Você pode não ser o melhor dos amigos, mas tem que falar: cara, estamos juntos. O que precisar, eu vou orar por você, eu vou estar junto com você. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso amigo, o nosso consolador perfeito. E eu sei, Jesus, que o Senhor colocou pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para nos dar uma palavra. Então, Deus, ilumina os nossos amigos, Pai. Coloca bons amigos nos nossos caminhos. E faz de nós, Jesus, bons amigos, que nós sejamos amigos bons na hora do consolo, que nós sejamos, Deus, amigos com uma palavra certa, uma palavra de vida, uma palavra que transforma, que nós jamais, Deus, venhamos ser aqueles amigos ausentes, mas que nós possamos estar presentes
em cada momento, principalmente na hora do sofrimento, Pai. É por isso que eu oro, Deus. Amém e amém. Fica na paz, querido.